Você é uma dessas pessoas que adora se manter conectada à internet? Que passa horas e horas rolando o feed das redes sociais, vendo vídeos de gatinhos, guardando posts de receitas que nunca vai fazer? Pois é, não dá para negar que a internet é uma ferramenta poderosa que chegou em nossas vidas e trouxe consigo uma transformação surpreendente para as atividades do cotidiano. E para quem não sabe, a internet, assim como conhecemos hoje, teve seus primeiros esboços entre o final da década de 1950 e o início da década de 60, quando, por conta da Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de um meio de comunicação que fosse descentralizado, ou seja, que tivesse um acesso mais amplo e que fosse imune a ataques nucleares. Eu estou te contando isso só para a contextualização do assunto que iremos tratar hoje. Porque a história do início da internet, de fato, e como ela se tornou esse elemento tão fundamental para os seres humanos, é um assunto que rende outro vídeo. O assunto de hoje, meus caros, é preocupante. É que, de acordo com um alerta feito por um hacker anônimo, a humanidade estaria diante de uma grande ameaça para seu futuro, justamente por causa da internet. Como sabemos, a internet, a rede mundial de computadores, é composta por milhões de sites, bancos de dados e servidores que, apesar de serem artigos invisíveis a olho nu, funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e, normalmente, sem que haja grandes panes ou problemas comprometedores em seu sistema. Entretanto, dentro deste universo que parece ser infinito, existem camadas mais subterrâneas ainda. A parte que você e eu temos acesso por meio de nossos celulares, computadores e até aparelhos de TV é chamada web superficial ou web aberta. Acredite se quiser, mas os mecanismos de busca, sites e lugares da internet que conhecemos são apenas 5% desse ecossistema gigantesco e que ainda tem muito a ser explorado. A chamada Deep Web ou internet profunda é a camada que contém informações que não podem ser acessadas de maneira livre por motivos de segurança. Dentre essas informações estão redes privadas de grandes centros de estudos, dados de empresas ou áreas restritas que exigem usuário e senha e, às vezes, até uma posição especial da pessoa dentro daquela organização para ter o acesso liberado. Mas, atenção, não confunda Deep Web com Dark Web. A Dark Web é uma parte da internet que é oculta da maioria dos mecanismos de busca de modo proposital. Nesse lado obscuro da rede, por assim dizer, utiliza-se IPs mascarados e o acesso a seus conteúdos acontece por meio apenas de navegadores específicos. E por lá se pode encontrar todo tipo de conteúdo, infelizmente. E quando dizemos todo, é todo mesmo. De materiais antiéticos até práticas criminosas. Se sua índole não for compatível com essa linha de pensamento, é melhor ficar longe desse ambiente. Mas o que nos interessa mesmo, nessa história toda, é o alerta que um hacker fez ao mundo. Segundo este estudioso da internet, que tem mais de 30 anos de experiência com a web, podemos estar sendo atacados virtualmente nesse exato instante. E nem ao menos sabemos. Dá para acreditar? É que dentro da comunidade de hackers existem os chamados hackers éticos. Essas pessoas são responsáveis por tentar inibir a ação de hackers criminosos para com usuários inocentes que só estejam usando seus computadores e celulares para lazer ou trabalho, por exemplo. Os hackers éticos são conhecidos genericamente como hackers de chapéu branco, enquanto os mal-intencionados são lembrados como hackers de chapéu preto. Um ex-chapéu preto, que agora parece ter mudado de lado e atua de maneira benéfica, tem utilizado suas habilidades de gênio para encontrar falhas em sistemas de segurança de empresas e hospitais, evitando o ataque de criminosos que possuem as mesmas habilidades impressionantes que ele. Em uma entrevista concedida à BBC sem se identificar, o hacker revelou o que realmente deveria nos preocupar enquanto espécie. De acordo com ele, a humanidade não precisa temer que um hacker de chapéu preto tome controle do arsenal nuclear de um país. Como acontece na ficção,
e tanto nos impressiona. Em vez disso, o perigo iminente está nos impactos sobre o mercado financeiro, por conta da alta rotatividade de dinheiro e das instalações de produção de energia elétrica das cidades. O homem também mencionou o software malicioso, conhecido como ransomware, que bloqueia o acesso a computadores ao criptografar seus dados. O ransomware moderno é um programa malicioso que criptografa todos os dados do sistema e os mantém como reféns. Ele exige que o usuário entre em contato com os criminosos e pague em criptomoedas para obter a chave da descriptografia. Um verdadeiro sequestro de todos os seus dados e informações mais particulares e com direito a pedido de resgate. E o pior, um pedido de resgate que o pagamento tem que ser feito com um tipo de dinheiro que nem todo mundo possui, ou ao menos nem sabe do que se trata. Durante a entrevista, o hacker misterioso contou que ao longo dos anos de sua experiência, ele presenciou muitos conflitos éticos por causa desses tais sequestros de dados, como sistemas de segurança de hospitais serem invadidos e a equipe ficar dividida entre pagar o resgate ou prejudicar a vida dos pacientes. A resposta para você e eu diante desse pequeno exemplo pode parecer óbvia, mas nem tudo é tão óbvio assim. E na hora do nervosismo, as coisas ficam menos nítidas. O hacker anônimo diz que o ransomware evoluiu, já que antes os resgates custavam para as vítimas valores que ficavam na casa de centenas de milhares de dólares. Mas hoje, justamente em decorrência do avanço da tecnologia, os valores chegam a dezenas de milhões, o que em algumas situações pode acabar dificultando as negociações para a devolução dos dados e informações que estejam sobre o poder dos criminosos. Segundo o ex-Chapéu Preto, nós precisamos nos preocupar mais com a instabilidade no mercado financeiro que pode ser causado por crises econômicas de modo proposital ou que sejam derivadas de conflitos globais. Nas palavras do hacker, esse incidente marcou um divisor de águas na escala dos ataques de ransomware. O que antes parecia um problema restrito a indivíduos ou empresas pequenas, tornou-se uma questão de segurança global, afetando governos, hospitais, corporações multinacionais, ou seja, colocando todo o planeta em alerta e perigo ao mesmo tempo. Mas por que chegamos a esse ponto? A proposta inicial da internet não era apenas ser uma ferramenta de comunicação descentralizada? Pois é. De acordo com esse informante, a internet vira a se tornar uma arma quando está em mãos erradas. Se dá por falta de preparo. Muitas empresas ou organizações, ainda que possuam recursos financeiros ilimitados, não investem em sua cibersegurança, o que as tornam vulneráveis e, por consequência, tornam vulneráveis também usuários que tenham dados compartilhados com essas empresas e organizações. Lembra que falamos que você pode estar sendo atacado virtualmente sem nem ao menos saber? A analogia para que você compreenda essa situação é mais ou menos a seguinte. Imagine que você constrói a casa dos seus sonhos, no entanto, por inocência ou descuido, esquece de colocar uma tranca resistente no portão. Preciso dizer mais nada, né? O portão acaba se tornando atrativo para criminosos. E nesse caso, nossos dados e o que os criminosos podem conseguir com eles são a atração para suas ações. Infelizmente, a mentalidade do "isso nunca vai acontecer comigo" é uma cultura forte e acaba nos convencendo de maneira inconsciente de que não existem tantos perigos assim no mundo lá fora, quando, na verdade, os perigos e armadilhas estão por todo lado. Para o nosso hacker misterioso, os avanços tecnológicos tornaram os ataques mais sofisticados e democráticos também, de certa forma, porque na Dark Web, qualquer pessoa detentora de algumas centenas de dólares e conhecimentos básicos sobre programação já tem condições suficientes de adquirir kits de ransomware para planejar e lançar seu próprio ataque. E como sabemos, por meio da própria internet, é possível ter acesso a conteúdos que ensinam o que você ainda não sabia para que você possa conseguir iniciar nessa área de atuação, por mais prejudicial que ela seja ou em qualquer outra que deseje. O que significa dizer que, ao contrário do que muitos pensam,
Não é mais necessário ser um crânio de manuseio de computadores ou algum especialista reconhecido de informática para ter ferramentas capazes de provocar desastres irreversíveis, bem ao alcance de sua mente e mãos. Um dos pontos mais preocupantes mencionados pelo hacker na entrevista foi sobre o poder destrutivo desses ataques em infraestruturas debilitadas de alguma forma. Imagine que, de um dia para o outro, uma cidade como Nova York perca acesso à eletricidade, à água potável e ao sistema de transporte. Conseguiu visualizar o caos? Pessoas sem conseguirem se locomover, sem ter acesso aos mais básicos dos recursos, que é a água, supermercados lotados, com risco de não conseguir atender as demandas da população, autoridades sem saber o que fazer em tempo recorde. Isso sem falar nas pessoas presas nos elevadores, aquelas internadas em CTIs, os comerciantes, sem ter como vender seus produtos. Aliás, esse cenário imaginário não lembra um pouco o que a gente vivenciou durante a pandemia da Covid? E o quanto esse tipo de episódio inesperado pode acabar ocasionando pânico e violência. Diz aí, nós imaginávamos que o fim do mundo poderia acontecer por meio do apocalipse, como está na Bíblia, através da chegada dos alienígenas ou de uma tomada do planeta por parte de zumbis, como insistem algumas teorias da conspiração. Mas talvez se a humanidade não tomar cuidado com o avanço da tecnologia que tanto a ajuda em momentos cruciais, nosso fim pode estar mais perto do que imaginamos. A despedida dos humanos pode chegar por meio do aparelho que você está assistindo a esse vídeo, por exemplo. Eu espero que não. Até o próximo.